bem-vindo! Já está no ar mais um Café com Quê, o seu programa de entrevistas. Eu sou Bárbara Escalão e a partir de hoje serei a sua voz no Café com Quê. Hoje conversaremos com a jornalista Isabelle Benito. Ela é formada pela FACOP e está de passagem por Presidente Prudente. Oi, Isabelle, seja bem-vinda. Tudo bem? É um grande prazer estar aqui. Estou impressionada com todo esse aparato que vocês têm por aqui. Tem tudo para sair ótimas profissionais daqui diante de tudo isso que eu estou vendo. Na minha época não era assim, não. Você já tem uma carreira consolidada e de sucesso, mas como foi no começo? Como você começou na carreira? Olha, eu comecei primeiro escolhendo jornalismo, eu acho. Isso eu não lembro, porque eu sempre quis ser jornalista, né? Meu pai sempre fala, meu Deus do céu, você nunca pensou em nada, não? Eu nunca pensei em nada, eu sempre quis ser jornalista. A inserção no mercado de trabalho, e obrigado pela carreira consolidada, mas a inserção no mercado de trabalho foi justamente pedindo emprego cara de pau mesmo. Na minha cidade, que eu sou de Santo Anastácio, aqui pertinho de Presidente Prudente, foi a primeira TV a cabo do Brasil, para quem não sabe, então eu falo que é a capital do Oeste Paulista, Santo Anastácio, né? E o padre da minha cidade, na época, ele era dono da TV a cabo e também coordenava a Rádio Cultura, que é uma rádio tradicional aqui na região, e eu morria de vontade de trabalhar em rádio, eu sempre tive vontade. Meu primeiro objetivo foi trabalhar em rádio, graças a Deus. E essa rádio, ela é ainda ligada à Igreja Católica. Então eu fui, bati palma na casa do padre e pedi se eu podia estagiar dentro da rádio de graça, sem nenhum custo para eles, nem para mim, na verdade. Para mim seria o grande presente estar trabalhando na rádio. E ele falou, tudo bem. Eu comecei a partir dali, comecei na produção do jornal que a rádio tem até hoje. Depois comecei a fazer algumas inserções na rádio. Automaticamente ele já me convidou para trabalhar na TV a cabo, num programa que eu dividia com outros profissionais, outros colegas de profissão. Na época nem era colega, porque eu ainda era estudante de jornalismo. Isso era o primeiro ano de faculdade ainda, E aí eu comecei com o programa na TV a cabo, depois ganhei um programa só meu na TV a cabo e na rádio, que era a minha grande paixão, eu acabei apresentando junto com uma outra colega, Janete Almeida, que é ótima radialista. Eu comecei a apresentar com ela um programa feminino, da 1 às 5 da tarde. E depois da rádio, no último ano de faculdade, eu comecei a estagiar na TV Fronteira, afiliada à Rede Globo, que eu passava ali no Parque do Povo. E eu falava, meu Deus, será que um dia eu vou trabalhar aí dentro? A partir dali eu passei no estágio, comecei a trabalhar como estagiária da TV. Depois eu trabalhei na edição de imagem, produção, apresentação. E o meu grande sonho foi realizado, que eu consegui chegar à reportagem da TV, a TV Fronteira, que eu tenho, é a minha família. Todos os profissionais que me ensinaram ali dentro. E dali, por ali, eu permaneci por mais de 7 anos. Nossa, esse foi o comecinho, eu contei quase tudo já. Aí você saiu aqui da TV Fronteira e foi para o Canal Rural, onde você apresentava um programa sobre agronegócio direto do Bolsa de Valores, ao vivo e tudo mais. Como foi essa transição, essa experiência totalmente nova? Foi um choque, um grande desafio. Primeiro porque aqui eu fazia cobertura da editoria geral. E de repente eu acabei sendo obrigada a ser uma jornalista a gente fala o setorista, né, especializada, da noite para o dia. Eu ia me mudar para São Paulo, já tinha esse objetivo. E aí surgiu essa oportunidade de trabalhar dentro da Bolsa. Primeiro pelo sistema Canal do Boi de televisão e após o Canal Rural, que é onde eu me realizei por completo nessa questão de trabalhar com economia. Economia que não passava pela minha cabeça. Eu confesso, se eu um dia for especializada, uma jornalista especializada, eu quero política. Eu sempre gostei de política, sempre. Mas que eu descobri lá dentro a importância. Lógico que a gente tem a noção da importância da economia, mas uma paixão ainda, se era possível me apaixonar mais pelo jornalismo do que eu sempre fui apaixonada, ali dentro eu consegui ainda consolidar o meu amor pela profissão.
E ali eu descobri que tudo está errado, que me realizei também diante da política, que eu sempre quis me especializar, e foi assim uma transição muito difícil pela questão da diferença de trabalho. Eu pensava, meu Deus, mas deve ser uma monotonia ficar lá dentro, né? Mas será que eu vou gostar? Aquele monte de homem gritando, e vai, vende e tem ações, e não só lá dentro, porque a gente fica dentro da BMF, da Bolsa de Mercadorias e Futuros, que hoje é uma junção, virou BMF Bovespa. Então, além de tudo, é mais complicado do que você imagina, porque são mercados futuros. Então, a minha cobertura não era apenas do mercado financeiro, bolsa sobe, bolsa desce, dólar em alta, dólar em baixa, petróleo sobe, não. Eu tinha que cobrir café, soja, milho, boi, o ouro também, tudo em mercadoria futura, assim, eu tive que aprender muito rápido. Em monotonia, eu te falo, lá dentro o bicho pega. Não tem monotonia nenhuma. O trabalho do jornalista dentro de uma bolsa, a cobertura financeira é intensa. A gente pôde perceber a importância dessa bolsa, dessa cobertura. Na última crise que nós passamos, ainda estão com reflexos dela. Como foi para você estar no meio desse turbilhão, dessa coisa toda da economia, no meio da bolsa ali? Olha, não me entenda mal, mas foi uma maravilha. Eu acho assim, se as coisas devem acontecer e elas vão ficar para a história, tem que ter alguém para contar. E se eu sou jornalista, eu quero estar lá para contar, entendeu? A questão da crise foi essa, foi um grande desafio, uma loucura, porque a crise é um desafio até hoje para os economistas, para os analistas financeiros. Então, a rotina de um jornalista de bolsa que cobre o mercado financeiro, de um setorista no nosso meio de comunicação, é o seguinte: você chega na redação, a primeira coisa você tem que saber a agenda do dia nos Estados Unidos, a maior economia do mundo. Os Estados Unidos interfere diretamente nas bolsas. As bolsas são termômetros do que acontece, do ritmo econômico do mundo. Você conversa no mínimo com uns 10, 15 analistas por dia e coloca no ar alguns deles para fazer aquela análise. Na questão da crise que você me perguntou, ficou um ritmo muito mais intenso, porque a gente tinha que ao mesmo tempo entender o que era aquilo, o que era a bolha econômica, o que era o subprime mesmo. Então você tinha que levar para o telespectador do canal o que era essa crise, qual era essa crise, que é uma resposta que eles brincam que vale $1 milhão, ninguém sabe o tamanho dessa crise, até que ponto ela pode atingir a economia real, porque a gente fala de economia financeira, economia real é que bate no nosso bolso. A gente brinca que é um grande casamento a economia global hoje, né? Tudo acontece, tudo reflete na família inteira, na família mundial. E aí alguns economistas dizem, no casamento na hora da crise, todo mundo tem que continuar junto, porque se separar fica mais caro, né? Um outro fato curioso, que quando você estava na TV, na Fronteira, você foi cobrir férias na Rede Globo em São Paulo. Exatamente. E nesse momento ocorreu o sequestro do repórter da emissora Guilherme Porta Nova. Como você se viu naquele turbilhão, que deve ser uma loucura lá dentro? Aquilo para mim, no primeiro momento que eu estava lá e vi a situação, foi num plantão no fim de semana que eu também estava de plantão, e vi um colega que é um ótimo profissional, um cara que acorda todos os dias para tentar fazer essa justiça social, para tentar fazer uma cobertura, trabalhar mesmo por um Brasil melhor, passar pelo que ele passou, e eu vi ali de perto. Para mim foi uma situação constrangedora como brasileira e revoltante como jornalista. E ali foi uma situação muito complicada. Dentro da redação, que eu posso passar para vocês, é que foi uma tensão, foram 2 dias de muita tensão e muito empenho, que eu fiquei assim, se é para tirar alguma coisa boa, eu fiquei muito emocionada com o empenho de alguns colegas em tentar exaustivamente ajudar a polícia com as fontes que eles tinham na manga, para tentar preservar a vida do colega jornalista. No momento em que todo mundo lembra da situação em que foi rodado o DVD, a questão era, abrimos um precedente para esse crime organizado? Poderia correr de tudo ali, foi uma decisão muito difícil, mas que preservou a vida, o que é fundamental na minha concepção como jornalista e como ser humano. Graças a Deus, o pior não ocorreu, e agora o que se vê é que o precedente não foi aberto, né? Você também teve umas partes legais da cobertura no centro de São Paulo. Nossa. Né? Qual é a principal diferença que tem, da cobertura do interior e na capital? A grande diferença
que eu acho é que, assim, primeiro, essa é a minha opinião, todo jornalista de capital tinha que passar pelo interior. Porque aqui no interior aprende tudo e você passa por tudo. Se você imaginar que você não vai passar pela situação mais absurda, você vai passar por aqui. Não que lá eles trabalhem menos, mas aqui a gente trabalha mais. Você que já está no mercado, que já passou por várias dificuldades, que dica você daria para quem está na faculdade ou para quem já está saindo e tentando ingressar no mercado? A dica que eu dou é a seguinte: aprenda na faculdade, mas tente o mercado de trabalho para você já sentir na pele o que é ser jornalista. E eu garanto, fique preparado, porque você vai se apaixonar de uma forma que é impossível largar. E a outra questão é responsabilidade social. E para você, café com o quê? Para mim, café com o quê é sempre jornalismo. Obrigada, Isabela. Foi um prazer ter você aqui. Imagina, o prazer é meu voltar aqui. Eu acho assim que vocês têm um presente muito grande. Professores que têm a formação acadêmica, uma formação acadêmica aliada à prática profissional. Muito obrigada, viu? Adorei participar. Mande suas sugestões, opiniões para o programa no e-mail tvfacop@unoeste.br. E o Café com Quê fica por aqui. Obrigado por sua companhia. Tchau!